Olá, mulher linda, sábia que edifica o lar. Eu sou Eliane Cristine e estamos finalizando a leitura do livro Tudo Bem, Não Está Bem, da querida e preciosa Sheila Walsh. Esta leitura teve autorização da editora Thomas Nelson e eu peço a você que, para a aquisição do livro, entre em contato com eles. Leitura 34, último dia de leitura desse livro. Continuação da conclusão, você foi feito para mais. Pai, eu oro pela amiga que me ouve. Que ela seja encorajada a voltar a sonhar. Que ela seja encorajada a viver a plenitude do teu propósito para a vida dela. Que ela seja empoderada pelo teu precioso Espírito Santo para que viva no centro da tua vontade. Paizinho amado, obrigada por mais esse projeto, por cada ouvinte, pela editora Thomas Nelson que gentilmente tem nos concedido a permissão desta leitura. A querida Miriam, que escreve de forma tão dedicada e tão amorosa os nossos resumos. Obrigado por cada mulher que nos ouve e também divulga estas mensagens, que têm por objetivo impulsionar a vida de mulheres para que vivam inteiramente sua feminilidade à luz da tua palavra, que cumpram o seu propósito, que vivam satisfeitas na tua graça. Eu sou grata pelo teu amor na minha vida e na vida de cada mulher que foi chamada para ser, segundo o teu esplendor, mulheres lindas, sábias e que edificam os seus lares. Eu oro em nome de Jesus, agradecendo e dizendo que eu já fico com saudade e que em breve iniciamos um novo projeto. Alta madrugada. Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: "É um fantasma!" E gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenham medo." "Senhor", disse Pedro, "se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas." "Venha", respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me!" Imediatamente, Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: "Homem de pequena fé, por que você duvidou?" Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: "Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus." Mateus, capítulo 14, do versos 25 ao 33. Pedro tinha de lutar constantemente com quem ele sabia ser e quem ele desejava ser como discípulo de Cristo. Estamos familiarizados com a noite em que ele traiu a Cristo, mas é fácil deixar passar o que Jesus lhe disse algumas horas antes disso. O Senhor disse assim: "Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo, mas eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça. E quando você se converter, fortaleça os seus irmãos." Lucas, capítulo 22, do versos 31 ao 32. Na língua original fica claro que Satanás pediu para peneirar os discípulos todos, mas que Cristo havia orado por Pedro em particular. Em essência, Cristo estava dizendo a Pedro: "Você vai ter de lutar por sua fé, não vai ser fácil. Mas quando você se arrepender e voltar, ajude os seus irmãos a se tornarem mais fortes." Uau! Eu amo o fato de, depois da ressurreição, Cristo perguntar a Pedro 3 vezes se ele o ama. 3 vezes ele negara sequer conhecer a Cristo, mas na praia, naquela manhã, ele teve a oportunidade de declarar publicamente seu amor por 3 vezes. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: "Simão, filho de João, você me ama mais do que estes?" Disse ele: "Sim, Senhor, tu sabes que te amo." Disse Jesus: "Cuide dos meus cordeiros."
Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. E disse Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez ele lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus ter lhe perguntado pela terceira vez: você me ama? E lhe disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. Jesus lhe disse: cuide das minhas ovelhas. João, capítulo 21, do versos 15 ao 17. Alguns comentaristas sugerem que a única razão para Jesus ter perguntado 3 vezes a Pedro se ele o amava era cancelar as 3 negações. Mas eu acho que há mais coisa. Eu acho que Cristo estava testando onde estava a fé de Pedro. Será que ele ainda era o mesmo pescador impetuoso e autoconfiante que jurou que nunca falharia? Ou seria ele agora um homem que sabia onde estava a sua força em Cristo apenas? Nas 2 primeiras vezes que pergunta a Pedro: você me ama? Jesus usa a palavra ágape. É desta palavra que temos o amor. Ágape significa o amor divino entre Deus e nós. Pedro responde com a forma mais franca dessa palavra, filéu, que descreve o amor fraterno entre amigos. Na terceira vez, Cristo usa a palavra de Pedro, filéu, e Pedro, entristecido, responde que sim, ele ama Jesus com um amor humano imperfeito. Deste lugar de transparente vulnerabilidade, Cristo comissiona Pedro a ser o que alimenta suas ovelhas. Foi significativo ele ter feito isso na frente dos outros discípulos. Eles sabiam como Pedro havia falhado, eles sabiam do choque da agonia de Cristo sendo crucificado e como Pedro chorara amargamente por haver deixado Jesus quando ele mais precisava. Agora Cristo estava dizendo a todos que Pedro seria o que lideraria. Ele segue informando Pedro sobre um pouco do que lhe aguardava. Digo-lhes a verdade, quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde queria, mas quando for velho, estenderá as mãos e outra pessoa o vestirá e o levará para onde você não deseja ir. João capítulo 21, versos 18. Quando jovem, Pedro fora capaz de fazer o que queria da vida, mas agora em um serviço humilde para Jesus e de vagas esgotadas, ele seria levado aonde nunca escolheria ir. A história da igreja registra que, de fato, Pedro foi preso e crucificado, mas o homem que disse não saber quem era Jesus não vivia mais, ele fora transformado. Enquanto seus braços eram estendidos para serem pregados na cruz, Pedro pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, pois se via indigno de morrer da mesma morte que seu Senhor e Salvador. Pedro perdeu a confiança em si mesmo e em lugar disso, cheio de fé no Cristo ressuscitado. Mas comecei este livro com a verdade básica de que tudo bem não estar bem. Jesus nos conhece e nos ama como somos. Ele quer que nós nos sintamos fracos ou fortes. Mas eu quero terminar encorajando você a lutar por mais. Toda pessoa que encontro nas Escrituras disposta a lutar por sua fé, a lutar para conhecer mais de Deus, foi mudada. Pense em Jó, olhamos para algumas de suas histórias, vemos como ele lutou com Deus em meio à sua dor. Ele não pegou leve, ele lutou muito. Deus o elogiou por se recusar a ficar quieto. Ele levou todas as suas queixas a Deus e no final Jó disse: meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Jó capítulo 42, versos 5. Essa declaração me desafiou por anos. A implicação era cristalina. Você vai lutar por uma fé que seja sua ou vai se contentar com o que o mundo fala sobre Deus? Em meus dias mais sombrios, no chão do meu quarto de hospital, em uma ala psiquiátrica, eu escolhi lutar. Como Pedro, eu lamentava pelos meus próprios fracassos. Quando adolescente, costumava caminhar ao longo da costa onde eu morava na Escócia e declarava a Deus que, ainda que todos os outros falhassem com ele, eu jamais o faria. Agora eu havia sido levada a um lugar para o qual jamais teria me inscrito, mas foi ali, quando chorei nas cinzas de meu próprio fracasso, que eu pude dizer como Jó: meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Àquela altura, eu já era cristã há 25 anos, havia feito seminário para o ministério, havia estado em rede nacional em um programa de televisão todos os dias.
durante 5 anos. E falava sobre o amor de Deus, mas eu ainda vivia em uma prisão de vergonha e medo. Deus, em sua misericórdia, me levou a uma prisão para me libertar. Quando não havia absolutamente nada para me aplaudirem, Jesus me perguntou: Sheila, você me ama? No chão daquele quarto eu disse sim. Mas não foi o sim de deixa comigo. Foi o sim encharcado de lágrimas, finalmente, de entender que eu nunca serei o suficiente. Eu nunca estarei sem problemas. Mas isso não era o que ele me pedia. Ele perguntava: você me ama? Medir nossa vida e o nosso serviço a Cristo pelo estarmos bem ou não é um modo de vida destrutivo à alma. Sempre daremos 2 passos à frente e 3 atrás. Eis a mudança. Cristo pergunta: você me ama? Nosso comportamento muitas vezes nos detém porque nós desanimamos com nossos próprios fracassos. Não é assim que Cristo vê ou mede o seu nível e o meu valor. Em lugar disso, ele simplesmente pergunta se nós o amamos. As regras tentam modificar nosso comportamento, mas o amor de Deus muda nosso coração. Quando nosso coração está livre para amar com abandono, sabendo que não estamos sendo julgados pelas vezes que falhamos nosso comportamento muda. Ele muda não porque temos de mudar, mas porque amamos tanto a Deus que queremos mudar. O amor de Cristo nos impulsiona a dar o próximo passo e o próximo e o próximo. O ponto nunca foi se comportar melhor, sempre foi estarmos amando mais. E nada pode nos separar desse amor. Pois estou convencido de que nem morte nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos capítulo 8, versos 38 e 39. E agora? Obrigada por fazer esta viagem comigo. Estou orgulhosa de você. Alguns passos podem ter sido mais fáceis de tomar do que outros, mas penso que nos mais difíceis de entender é que está a nossa maior recompensa. Em alguns passos desse livro você terá de voltar várias e várias vezes, mas tudo bem, porque ao dar um passo de cada vez, você está avançando a cada dia. Quando coloca sua mão nas mãos de Cristo e diz sim aos pequenos degraus e aos grandes degraus, você nunca mais será o mesmo. É a maior aventura da vida. Vale a pena lutar por você. Vale a pena lutar pela sua fé. Vale a pena lutar por Cristo. Uau, amigas! Uau! Eu me despeço de vocês dizendo que vocês devem ser fortalecidas no Senhor e na força do seu poder. Vocês devem resistir o dia mal e devem fortalecer os seus joelhos em oração, em leitura da palavra, em meditação e comunhão com Jesus. É dele que vem tua força e todo o teu sustento. Eu quero te encorajar a se manter firme na sua fé. Não importa o quanto você possa ter falhado, o que importa é começar de novo, é seguir e abraçar a fé em Jesus. É dizer que o ama quantas vezes forem necessários e entender que a suficiência dele em você te fortalece. Muito obrigada por esse tempo que você ficou comigo nessa leitura e eu tenho a certeza de que você foi o tempo todo acompanhada e pela presença do Espírito Santo, que em todo o tempo ele esteve com você. E tenho certeza que ele também falou ao seu coração. Gostaria de te pedir que se algo mudou nesses dias através desta leitura, que você possa me abençoar e contar o seu testemunho através das redes sociais. Meu Instagram, Eliane CC de Oliveira, e através do Telegram, Mulher Linda Sabe Que Edifica o Lar. Entre em contato comigo, me conte a tua história, que eu gostaria de me alegrar por aquilo que Cristo tem feito na vida de todas nós. Um grande beijo, Deus te abençoe e até o nosso próximo projeto.